Olá, amadas de Cristo, graça e paz. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a pastora Luana França e esse é o nosso devocional Eu Me Disponho. O momento da ministração da palavra, o momento em que o Senhor para falar conosco. E é claro, nós vamos parar para ouvi-lo, né, amadas? Porque é uma honra ter um Deus tão perfeito, tão misericordioso, alcançando as nossas vidas e colocando sobre elas instruções para que nós venhamos viver de uma forma digna. Instruções para que nós venhamos viver na maneira como Ele sonhou para nós. Para que o propósito dEle, que é muito maior e melhor do que o nosso, se concretize nas nossas vidas. Então eu convido você para agora, para tudo que você está fazendo. Sabe? Deixar lá, não ficar como Marta, ocupada com tantas coisas. Já que você ligou agora no canal, ligou o seu celular, a sua TV nesse momento de ministração, então receba. Faça com que esse trabalho que o Senhor está tendo para alcançar a sua vida não seja em vão, mas que Ele venha falar e que você esteja pronta para receber. Porque dessa instrução virá soluções, virá condições e fortalecimento para você poder driblar toda e qualquer estratégia forjada contra a sua vida para impedir você de alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para você. Amém? Glória a Deus, firmes e fortes. Olha só, antes de iniciar, eu já quero perguntar, como sempre, você está inscrita no canal? Eu sempre pergunto porque sempre tem uma pessoa nova e aí a gente tem que, dar as boas-vindas. Boa-vinda, tá inscrito no canal? Se você estiver inscrito no canal, glória a Deus, eu quero pedir para você, terminando de ver esse vídeo, dar um like para que a publicação continue, o YouTube entenda que o conteúdo é um conteúdo benéfico. Se você não, pastor, eu sou nova, tô chegando agora, amém, glória a Deus pela sua vida, já tá escrito aqui inscrever-se abaixo do vídeo, já clique em inscrever-se, inscreve-se no canal e aí ative os sininhos das notificações clicando em todas. Por quê? Dessa maneira, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, seja qual horário for, o YouTube vai mandar uma notificação para você. Tem um vídeo novo lá no canal da pastora Luana. Aí você assiste na hora ou no momento em que você tiver aí mais tranquila para poder assistir, tá bom? E aí, se você já tá inscrita no canal, ai meu Deus, glória a Deus pela sua vida, vamos continuar inscritas aqui. E aí eu quero pedir o que para você? Compartilha, pega o link desse canal, dá para amiga, publica no seu status do seu Instagram, do seu WhatsApp, do teu Facebook, compartilha com outras pessoas, porque nós somos evangelistas. Então vamos fazer nossa parte, vamos propagar aí o evangelho de Cristo para todos. Amém? Porque Cristo veio para todos. Então vamos ser propagadoras da palavra. Glória a Deus. Então vamos lá? Antes de iniciar, eu quero pedir a Deus direção. Feche os seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor. Te agradecendo por este momento, glorificando o Teu nome santo e perfeito, pedindo ao Senhor que nos direcione de acordo com a Tua vontade, que a manifestação do Teu poder e da Tua autoridade venha, Senhor, em potencial sobre as nossas vidas. Meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que a palavra ministrada esteja de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, então vamos para a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Abre lá a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios 3, tá? Já tô aqui na minha digital. Provérbios 3. Vamos iniciar a leitura no versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e a boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Glória a Deus. Olha só. O livro de Provérbios é um livro que vem trazendo para nós
instruções magníficas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, como nós vamos fazer, como que devemos agir. E são assim diversos assuntos, tudo que envolve a nossa vida. Se você entrar no livro de Provérbios, você vai encontrar algo do Senhor que vai alcançar a sua vida, que vai suprir a sua necessidade naquele momento. Porque é um livro que vem repleto de palavras de sabedoria e de instruções para que você inicie ou para que você mantenha a sua vida em Cristo. Essas instruções servem para que você venha se posicionar quanto a cada situação que você estiver vivendo. E através desse livro, Deus fala para nós agora muito forte. Olha só o que o Senhor vem nos entregar através dessa palavra. Que muitas vezes nós nos esquecemos do que o Senhor deixou para nós. E Ele já fala aqui, não se esqueça da minha lei. Às vezes esquecemos porque nos distanciamos. Essa é a verdade. Porque a gente começa uma vida com Cristo firme e vai ficando numa zona de conforto. E aí a gente acaba ficando confortável. E aí a busca já não é mais a mesma. E aí a constância já não é mais a mesma. E, gente, uma coisa que nós temos que aprender é que somente a constância vai nos fazer entrar e permanecer num nível de equilíbrio crescente. Porque quanto mais nós recebemos de Deus, mais Satanás fica tentando tirar de nós. Ele não está preocupado com o que está acontecendo com quem não está buscando Jesus. Ele está preocupado em forjar, em furtar o que Deus tem entregado para nós. Para os que o buscam. Então, amadas, uma coisa que nós temos que ter na nossa mente, que a partir do momento em que nós entramos na presença de Deus, o inferno ele já se levanta em relação a nós de uma forma tão poderosa, porque nós não somos mais os mesmos. E isso incomoda todo o inferno. Então, todos os dias se levanta contra nós uma série de situações justamente para nos fazer o quê? Retroceder. E infelizmente, o que eu tenho visto é que muitos de nós hoje, muitos homens e mulheres de Deus, têm retrocedido pelo conforto aparente. Aí você vai falar, o que é um conforto aparente, pastora? Porque o conforto que nós temos é estar em Cristo. E que conforto que é esse que eu me refiro de estar em Cristo? É aquele que mesmo diante das situações mais difíceis, mais improváveis, nós temos a certeza de que algo acontecerá, que vai mudar a situação, que vai mudar aquela sentença. É a certeza que todo cristão que está firmado na palavra, com as suas raízes profundas em Deus, ele tem de que pode estar acontecendo o maior caos do mundo, mas ele está em Cristo e tudo vai se resolver. Agora, o conforto aparente é aquele quando o homem e a mulher de Deus começam a ficar confortável. Por quê? Porque Deus já está agindo na vida dele. E aí ele acha que ele já não precisa mais buscar como antes, não precisa mais clamar como antes, não precisa se derramar na presença de Deus como antes. E começa a se afastar de Deus e se aproximar das coisas do mundo. E aí o que acontece? Satanás começa a colocar coisas muito boas, muito confortáveis, para que ele sinta-se superficialmente preenchido e não perceba o quanto ele está se afastando. Esse é o conforto superficial. Esse é o conforto aparente. Então, amados, o que nós precisamos é de uma constância de busca. É uma constância de busca, porque somente essa constância de busca nos leva a um nível de comunhão com Deus, que quando a gente tiver meio assim, você já vai sentir. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô sempre em busca, tô sempre lendo, tô sempre buscando o Senhor, tô sempre ali. Quando eu começo a me dar uma queda de busca, uma queda de conexão, eu já sinto esquisito. O meu espírito já começa a se agitar dentro de mim. Eu já sei que eu tô precisando buscar mais, que eu tô precisando jejuar um pouco mais, que eu preciso fazer um propósito. Então eu já fico em oração, Senhor, o que o Senhor quer? Me direciona, o que eu faço para poder
fica mais cheia, mais firme. É como se nós fôssemos... vou dar um exemplo de um vagalume que tá bem aceso. E conforme a gente vai... Sabe aquele abajur? Não tem um abajur que você põe a mão nele assim, ele tá com uma luz. Aí você encosta, ele fica mais forte. Você encosta, ele fica mais forte. É como se você fosse esse abajur. Que tá na constância, você tá naquele nível forte. E aí, o que acontece? A luz tá bem intensa, que tá na constância. Começa a entrar na zona de conforto, começa a se distrair com o conforto que o mundo te concede, aí você começa a cair o nível de qualidade da luz. Ela vai diminuindo. Assim somos nós, a presença de Deus. E aqui nesse Provérbios, ele está dizendo para que nós peguemos o amor, a fidelidade, que nós não venhamos abandonar, que a gente venha o quê? A gente amarre no nosso pescoço, escreva uma tábua no nosso coração. Ou seja, o amor, a fidelidade a Deus. Porque se nós amarmos o Senhor verdadeiramente, nós vamos ser fiéis a Ele, sermos realmente fiéis verdadeiramente ao Senhor, nós não teremos situações que sejam contraditórias àquilo que nós já sabemos que é algo que nós temos que ter, que é vida em Cristo, para manter essa comunhão. Então, amados, realmente ter uma vida com Cristo é uma vida de esforço, mas é uma vida que vale muito a pena. Não abra mão dessa comunhão, não abra mão, vigie quanto a isso. Nós temos que ser vigilantes. Você sabe que a palavra vigiar é algo que não deve sair do nosso escopo de vida, do nosso cronograma de vida. Deve estar vigiar, vigiar. Sabe aquele cronograma de vida que você faz, aquele cronograma do dia a dia, cronograma de trabalho? Coloca a palavra vigiar em primeiro lugar. Porque, infelizmente, quando nós não vigiamos, nós damos abertura para que o inimigo das nossas almas, para que Satanás ele venha agir e ele encontre situações para nos lubridiar, para nos enganar, para nos confundir, para nos dar conforto aparente e nos fazer sair do conforto espiritual. Então, é necessário que nós venhamos realmente vigiar em tudo. E aí, já no versículo 4, vai dizer o seguinte: então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque quando nós estamos firmes na presença de Deus, quando nós firmamos mesmo, e nós vigiamos para não sair do conforto espiritual e entrar no conforto aparente, a gente começa a receber o favor de Deus. E nós vamos continuar recebendo, se mesmo recebendo o favor de Deus estiver tudo bem, a gente ainda fique vigilante e firme. Porque tem uma coisa que distrai o crente, é justamente o conforto. Tá num processo de luta, tá revoltado, tá agitado, tá fazendo, tá renunciando, tá correndo atrás, tá fazendo jejum, tá subindo um monte, tá fazendo propósito, mas entrou numa zona de conforto. Essa semana não vou jejuar, não, que eu jejuei a semana passada, não tô afim. Eu não vou subir um monte essa semana não, porque não tô sentindo no coração subir. Eu não vou, não preciso. Isso aí eu posso fazer, depois eu conserto. Começa a achar tudo, um sinal de que o crente ele tá entrando numa zona de conforto aparente, tudo é normal. Achar normal, normalizar tudo. E tem que acender a luzinha vermelha aí, porque o crente que tá firme, ele é desconfiado. Ele fica desconfiado, ele fica ali na luta, porque ele tá sempre achando, tá muito bom isso aqui, deixa eu vigiar, porque quando o negócio tá muito bom, sempre vem alguém querendo estragar alguma coisa, não é assim? Então, a gente tem que estar sempre, como eu falei, coloca a palavra vigiar assim, no topinho lá da lista, para que você não se esqueça disso. E acima de todas as coisas, não se esqueça que o Senhor fala, não se esqueça, né, que o amor e a fidelidade jamais, não abandone o amor e a fidelidade a Deus. Porque se você permanecer firme no amor e na fidelidade a Deus,
Você não vai entrar nesse conforto aparente. Você vai subir de nível, porque o conforto espiritual, ele te traz um benefício tão maior do que a aparência do conforto que o mundo pode te entregar, que você vai deixar no chinelo. E olha aqui, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A verdade é que muitos acabam, aí é que entra uma segunda parte. Muitos de nós acabamos, eu vejo muitas pessoas que vão se distanciando de Deus, e essa distância, ela acontece, sabe por quê? Porque quando a pessoa, ela tá no momento... Porque assim, amada, nós sempre buscamos o Senhor num momento de dificuldade. Até hoje, eu não vi. Não tô dizendo que não tem, tá? Mas até hoje, eu nunca vi um testemunho de uma irmã falando assim, ó, eu busquei a Deus porque eu tava num momento muito feliz e eu reconheci que era por causa dele. Não, eu já vi agradecendo tal e reconhecendo, mas conhecer Jesus e vir para Jesus por causa de momentos alegres, eu ainda não vi. Se tiver, põe aqui no comentário, eu gostaria de ouvir o seu relato, porque realmente, amados, foi assim comigo, eu conheço muitas pessoas, a gente vai à busca, ao encontro de Jesus, quando a gente está num momento difícil, quando a situação não é aquela que você projetou para você, quando você está passando pelo vale, aí você vai e encontra Jesus, você busca Jesus. E aí o que acontece? Jesus vem, ele te abraça, ele te recebe como você está. E ele vai mudar a sua vida. Porque não tem. E aquela pessoa que conheceu Jesus, que Jesus entrou na vida dela, que não houve mudança, que não houve transformação. Porque Jesus, quando ele entra e ele sai passando. É como se ele fosse passando, é como se fosse uma esteira. Jesus, ele pisa na esteira e ele vai passando, assim, ó, e onde ele vai tocando, as coisas vão sendo alteradas, elas vão sendo transformadas, elas vão sendo mudadas pela renovação que o Senhor faz em nós. E é muito importante que nós não venhamos nos esquecer disso. Por quê? Quando nós nos distraímos e recebemos o conforto aparente, o que acontece? Nós começamos a nos distanciar daquilo que realmente é espiritual. Porque o conforto aparente é algo físico, vem do mundo. E aí a gente começa a se distanciar daquilo que é espiritual. A gente se distancia de Deus. Nessa condição, a gente começa a nos apoiar no nosso próprio entendimento. O que Deus já está nos alertando para não fazer. Porque nós somos muito limitados. E quando eu digo limitados, olha a revelação de Deus para sua vida. Nós somos limitados. Desculpa, eu bati o pé na câmera. Nós somos limitados às condições de ambiente que nós vivemos. Então, se for contar na questão espiritual, não tem nem como comparar. Se nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos apoiar em situações que, se elas ruírem, a gente vai ruir junto. Aí a gente vai buscar solução em homens que de momento eles podem até te exaltar. Em momentos pode até falar assim, eu vou resolver, eu vou te ajudar. Depois essa ajuda se transforma em um problema imenso para sua vida. Porque geralmente o homem faz com a direita e depois ele vem com a esquerda te cobrando. Ele te dá com a direita e ele vem tirando com a esquerda. Detalhes, eles cobram juros. Colocam um percentual em cima. E eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de uma série de acontecimentos. Porque não existe, dificilmente vai ter um homem ou uma mulher que faça alguma coisa pra você. Que num momento não vou nem dizer de raiva, vou falar de um momento de decepção, no momento em que você fez algo que ele não queria, que ele não concordou, ou pelo contrário, um momento em que você não fez o que ele queria que você fizesse. Fez diferente. Ele não vai jogar na sua cara que fez. Porque, vamos ser sinceros, você já fez isso com alguém. Eu já fiz. Tipo, você ajudar a pessoa, porque assim, antes de conhecer Jesus, a gente é uma situação. Hoje, se eu for ajudar, eu já sei. Ou eu ajudo de coração e sem esperar nada em troca, ou eu não vou ajudar.
Porque se for para eu ajudar, para ficar lembrando, se for para eu ajudar, para ficar jogando, não. Entenda, um homem ou uma mulher de Deus, ele tem um posicionamento diferente. Tem pessoas, o homem e a mulher de Deus, ele se deixa usar. Ele, quando ele vai ajudar alguém, não é porque ele teve o ímpeto, eu sou uma mulher de Deus, vou ajudar. Não. Ele ajuda porque ele foi já orientado pelo Espírito para fazer aquilo. No entanto, quantos relatos nós vemos e já acompanhamos aqui nas redes sociais, talvez no ministério onde você congrega, você já deve ter visto o testemunho de alguém, olha, eu estava precisando de um determinado socorro e do nada chegou uma pessoa e falou, Deus manda eu trazer isso para você. Essa pessoa sumiu da minha vida, nunca mais vi. Você tá entendendo? Então assim, o homem e a mulher de Deus que ele é usado para ajudar, ele ajuda sem conhecer, ele ajuda sem querer saber como que tá a vida da pessoa, porque às vezes você ajuda e depois sabe o que acontece? A gente ajuda e a gente nem lembra mais que a gente ajudou a pessoa. É assim o agir de Deus, na vida de quem precisa ser ajudado e na vida do ajudador. Agora, quando você está no seu próprio entendimento, quando você cair e precisar de ajuda, talvez uma mão se estenda para você. Aí essa pessoa, você vai ter dívida com ela para sempre. Porque ela vai lembrar sempre, qualquer coisa vai lembrar. Vai te pedir um favor se você não quiser fazer, tá vendo? Ó, quando precisou eu ajudei, agora não quer fazer. Entendeu? Então existe essa condição. Por isso que Deus nos alerta. Ele fala aqui, ó, no versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração. Porque se você tiver retido dentro de você, guardado dentro de você, o amor e a fidelidade a Deus, as outras coisas são consequências. A obediência é consequência. Você vai obedecendo, porque você ama tanto Deus, que mesmo quando você não quer, você vai obedecendo, você vai renunciando, você vai fazendo, você não faz. Entendeu? E a fidelidade é que você sabe que tem coisas que ferem os princípios que são estabelecidos por Deus. Então você não vai fazer. Você não vai cometer esse erro. Porque você já sabe que aquilo fere os princípios do Senhor. Isso é fidelidade. Não, eu sou e saber e se posicionar como, porque se dentro da igreja muita gente é bom, muita gente faz, mas fora da igreja, que as pessoas vejam a sua postura de homem e de mulher de Deus fora da igreja, isso também é fidelidade. Fidelidade aos princípios que Ele estabeleceu para você, a forma de vida como Ele quer que você passe a viver. Então, quando você entende isso, aí você já sabe que você precisa manter uma constância, que você precisa estar firme, que as suas raízes precisam estar cada vez mais profundas, para que você não entre numa zona de conforto aparente que te leve a se distanciar do seu Criador, que é Deus, e te leve a cometer atos que te afastam ainda mais, porque uma coisa vai puxando a outra. A palavra do Senhor diz que um abismo, ele puxa outro abismo. E aí quando você se vê, você já está se apoiado no seu próprio entendimento, fazendo as coisas do jeito que você quer. Ou seja, antes, no começo, no primeiro amor, você ajoelhava, orava e pedia para Deus te dar orientação. Será que eu faço? Hoje, você está tão cheia de si que você já não lembra mais de orar, você não coloca mais Deus dentro do circuito da sua vida, você não insere Deus nos teus negócios, você vai fazendo, e aí só quando vem a avalanche de problemas é que você começa a querer inserir Deus num lugar que Ele não está. Porque você entrou num lugar onde Ele não está, onde Ele não queria que você estivesse. E aí começa um novo trabalho de busca, de intenção de coração, e aí é muito mais penoso, porque além da dor do afastamento, você tem a dor das consequências dos atos que você cometeu, e é muito penoso. Então o Senhor, Ele traz instruções justamente para evitar isso. O problema é que nós muitas vezes ignoramos esses sinais, porque a gente até ouve agora, muitos até ouvem e têm temor da palavra. Só que, determinado momento, o Senhor, Ele vai dando bênção atrás de bênção, Ele vai, a misericórdia do Senhor vai alcançando e você vai recebendo de Deus nada mais e nada menos do que a colheita do que você começou a plantar. E aí você começa a ficar feliz, alegre, confortável e
vai ficando relaxado. É esse o problema. Relaxar demais. Vamos vigiar, porque nós temos que... Pastora, você quer dizer que eu não posso viver o meu momento de alegria? Claro, você deve viver intensamente o seu momento de alegria. Mas da mesma maneira que você vive o momento de alegria, você tem que viver o momento de busca. O problema é que as pessoas, elas firmam a intensidade da busca quando está passando por estações difíceis, e quando está na alegria, elas querem viver só a alegria e querem parar de buscar. Não pode fazer isso. Isso aí eu falo, não pode, não se deve fazer isso. Não se deve viver intensamente uma alegria, um momento feliz e parar o processo da busca. Uma coisa depende da outra. Como é que você vai manter esse momento alegre? Como é que você vai manter esse momento de comunhão intensa, de alegria, de euforia, de felicidade na presença de Deus? Se por causa desse momento que Deus te concedeu, através da busca anterior que você fez, você agora acha que não precisa mais buscar. Então, vamos vigiar. A busca é algo que você tem que começar e ela não pode acabar nunca. Ela não tem prazo para acabar. Porque buscar não é lutar, gente. Lutar é colher as coisas, as consequências dos nossos atos. Buscar é manutenção da fé, manutenção da nossa vida com Deus. Não é algo penoso, não deve ser algo cansativo para o cristão. Se o cristão sente cansaço em orar, se o cristão sente cansaço em fazer um jejum, se o cristão sente cansaço em fazer um propósito, algo está errado. Já tem que sinalizar aí, não deve ser cansativo, não deve ser penoso. Cansativo e penoso é colher frutos de atitudes impensadas porque nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Isso é cansativo, isso é penoso. Agora, buscar a Deus para manter a comunhão com Ele é algo que todo cristão deve ter prazer em fazer. Eu sei que tem dia que, por exemplo, tem pessoas que têm uma rotina de busca. Ela levanta, faz a oração, aí tem os afazeres, vai pro trabalho, aí tem um horário que ela para, que ela mesmo no trabalho encosta no cantinho, fica quietinha, porque a gente sabe que não é em todo lugar que você consegue ajoelhar, e eu não tô questionando isso. Eu estou dizendo que a busca é algo que a pessoa fala assim, mas eu tô cansada hoje, não quero... Gente, buscar deve ser algo prazeroso para o cristão. Sabe? Pastor, eu não tenho prazer em jejuar várias horas todo dia. Eu não estou dizendo para você jejuar várias horas todo dia. Eu estou dizendo que jejuar faz parte do processo. Mas não que precisa ser necessariamente todo dia. Ontem foi encerrado, lá no meu ministério, os 21 dias do jejum de Daniel. Eu fiquei 21 dias de jejum, foi um propósito. Mas fora isso, eu não jejuo todos os dias. Com ressalva, eu tenho um propósito com Deus e Deus me deu a direção, eu vou jejuar 5 dias seguidos, eu vou jejuar dessa maneira, eu vou fazer... Mas isso é direcionado por Deus. Então entenda, uma vida com Deus, uma vida de busca, primeira coisa, ela já é conduzida por Deus. Que você tem uma vida de busca com Deus, você tem prazer em buscar Deus, adora o Senhor do seu coração, de todo o seu coração, Deus vai te direcionar para um momento de busca da forma como Ele quer. Porque não existe uma receita para um momento de busca. Porque a forma como eu oro, a forma como eu jejuo, como eu conduzo as minhas orações, o meu momento com Deus, não é a mesma forma que você vai fazer. Até porque nós vivemos em situações diferentes, talvez a disponibilidade não seja a mesma, no geral nunca é. Então cada um será conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que Ele vive nessa terra e nos ajuda nisso, para que seja de acordo com a sua rotina, com o seu dia a dia, com as suas condições e possibilidades. Então, nós não podemos, a busca deve ser algo inegociável. E no geral, quando você relaxa na busca, não é porque alguém falou pra você, não precisa não, é você que tomou a atitude de, hoje eu não quero, não precisa, hoje eu tô cansada. Gente, nós temos que nos cansar de estar recorrendo ao Senhor no momento em que a gente está sofrendo. Nós temos que nos cansar de estar recorrendo ao Senhor para clamar a Ele por misericórdia e amor pela consequência dos erros que nós cometemos várias vezes. Porque uma coisa que eu escutei o bispo falar no altar, ele falou, parece muito louco isso, mas pede para Deus para você viver problemas novos. Porque se você está sempre vivendo o mesmo problema, alguma coisa está muito errada. Porque a gente sabe que nós vamos ter as nossas aflições. A gente sabe que não vai ser, como diz o meu neto, ele fala, vó, a vida não é morango, que negócio de morango...
pegou aí, né? Ele fala, vó, minha vida não é morango. Aí sabe o que eu falei pra ele esses dias? Realmente, a nossa vida não é um morango, não. A nossa vida é um cacho de uva da terra de Canaã, com uvas grandes e frutíferas. Nós temos que viver, apreciar doce, aquele açúcar, aquele mel maravilhoso. É isso que é a nossa vida. Só que ela só é quando a gente tem o quê? A gente tem vida com Deus. A gente tem busca. E um cristão olhar e falar assim, eu tô cansada de buscar, aí alguma coisa, já sinaliza que não tá bem, gente. E aí a gente tem que acender as lanternas do nosso juízo, as lamparinas do nosso juízo, e falar, peraí, se eu não tô a fim de buscar, é porque alguma coisa não tá enquadrando dentro do propósito de Deus. Então agora é que eu tenho que buscar. Eu não tô com vontade, então eu vou buscar sem vontade mesmo. Porque tem dias que porque assim, eu moro um pouco longe da igreja onde eu congrego. Eu saio daqui de casa, acho que não teve um vídeo aí que eu publiquei pra vocês, que era 4h30 da tarde, eu tava me preparando pra ir. Por quê? O culto começa às 7h30, eu tenho que sair daqui 4h30, 5 horas, porque senão eu não consigo chegar. E tem dias que, né, dia de sexta, que eu, por exemplo, eu já saio assim, cansada, porque de manhã eu levantei, aí tive as minhas coisas e tal. E aí, quando tá 4 horas da tarde, eu tô aquele cansaço. Aí bate aquela fadiga. Não ora não. Não busca não. Porque antes de sair eu tenho que orar. Porque eu tenho que fazer a busca. Porque eu tenho... liga pro bispo, fala pra ele que hoje você tá muito cansada. Ele vai lá, ele faz o culto. É minha responsabilidade. A minha vida com Deus é minha. Se eu esmorecer por causa dessa fadiga, na outra sexta, eu vou estar mais cansada do que eu tô agora. No domingo, eu vou amanhecer com a dor no pé, uma coisa que vai me fazer... Entende? Então, eu não posso ceder a essa fadiga. Porque eu começo a me apoiar no meu próprio entendimento e, às vezes, a vontade vai cedendo. Não vou fazendo. Então, amados, vamos vigiar. Vamos vigiar, porque uma coisa que crente não pode deixar de fazer é buscar. Não pode. Amém? Receba, porque é de Deus para você. E até aqui o Senhor falou. Glória a Deus. Agora vamos orar ao Senhor agradecendo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa ministração sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue sendo conosco em todos os momentos, nos alertando, nos instruindo, nos confrontando sempre que necessário, Pai. Abençoa a nossa vida, Senhor, renova as nossas forças e nos faz firmes, Senhor. Nos faz com raízes profundas para que venhamos continuar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amada? Glória a Deus. Eu glorifico o santo nome do Senhor pela sua vida. E olha só, hoje ainda, às 18 horas, nós temos a oração da noite. Aqui no nosso canal, todos os dias, nós temos 3 encontros. Às 6 horas da manhã, agora às 15 horas, que é o devocional. Às 6 horas da manhã é a oração da manhã. E às 18 horas, a oração da noite. Olha só, se o Senhor entregar alguma palavra para ser ministrada e já publicada durante o dia, eu vou estar publicando para vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês e até mais tarde no nosso próximo encontro na oração da noite. Um beijo!